tema says, wait. Olá, esse é mais um podcast Ideal Politique, especialmente para os divergentes. Aqui, vamos analisar toda semana o reality show da política, que mantém você entretido com muito circo e pouco pão. Para muitos, os protestos no Chile marcam uma reviravolta da esquerda na América Latina, arquitetada pelo Foro de São Paulo, conforme disse o presidente Jair Bolsonaro. E como não pensar assim com a vitória de Alberto Fernandes contra Maurício Macri na Argentina, com o encurralamento de Lenín Moreno no Equador ou pelo avançar do impeachment de Donald Trump nos Estados Unidos, não é mesmo? Mas será que é disso que se trata? Primeiro, é preciso observar que, na Bolívia, o esquerdista Evo Morales enfrenta também manifestações contra seu quarto mandato e por grandes projetos de infraestrutura na Amazônia. Nicolás Maduro, na Venezuela, há tempos está em conflito com ruas que pedem a saída dele do poder. E mesmo no Uruguai, a Frente Ampla de Pepe Mujica corre risco de perder no segundo turno. Conforme pesquisa publicada pelo jornal chileno La Tercera, o presidente do país, Sebastián Piñera, é reprovado por 78% da opinião pública, pelos seguintes motivos: maltratamento de protestos, baixa pensão para os aposentados, desigualdade e abuso de autoridade, não ouvir as pessoas, má gestão da educação e da saúde, baixos salários, não cumprimento de promessas, proteção dos interesses das elites econômicas, alto custo dos serviços básicos e falta de segurança pública. São estes os denominadores mais ou menos comuns a todas as insurreições analisadas. Já reparou? Estas podem até parecer pautas de esquerda, mas como, se ela também está em xeque? Claro que as cúpulas políticas, situacionistas ou oposicionistas em cada estado tentam capturar tais sentimentos e responder honestamente a este verdadeiro encontro de mal-estares sociais. Mas a crise, percebe-se, está relacionada estruturalmente àquele inconsciente coletivo do qual falamos no podcast anterior, cansado de esperar. Este inconsciente coletivo desperta gradualmente, confuso pelo emaranhado do que Herbert Marcuse alertou como a produção e distribuição de falsas necessidades superimpostas aos átomos sociais, que ensejam uma repressão latente, desnecessária, persistente e até agradável, que ele chama de dessublimação repressiva. Contudo, uma coisa parece nítida: vai transbordando o desejo da sociedade de se libertar de todas as instituições políticas e sociais coercivas que impedem o desenvolvimento de uma humanidade livre, como escreveu há muitos anos outro pensador, Rudolf Rocker. Mas livre do quê? Livre da violência em sentido amplo, que se ressente com a negação daquilo que a pesquisa chilena identificou como a insatisfação das pessoas com Piñera. Em última instância, a referência desta violência é o Estado e o governo, criados pelos seres humanos, sim, mas comandados pelos que se perderam e se inverteram nos jogos de poder que acontecem ao arrepio da vida cotidiana. Mas essa reproduz tais comportamentos, inclusive porque são manifestados por aqueles em que os cidadãos e cidadãs se espelham ao delegar sua representação na política. Diante de tal cenário, o estímulo imediato é querer mudar o Estado e o governo. Ocorre que é exatamente este ciclo de mudanças de ambos que tem enfurecido o inconsciente coletivo. Entretanto, veja, o político corrupto, oportunista e demagogo, antes de tudo, tem que ser morto dentro de cada um. É difícil. É um processo de autoconhecimento, de autorrealização e autolibertação, numa caminhada de iluminação da política e da vida social, sem o que a prisão na falsa dualidade do representante e do representado não será superada. Tampouco a crise política, que se alastra pelo globo terrestre. O que lateja por trás das discussões cotidianas
é que a nova ordem mundial, fundada na democracia liberal e na economia de mercado, é vista como um complô de bilionários culturalmente narcisistas e políticos ególatras, corruptos, que manteriam o mundo em crise econômica. Já as experiências social-democráticas e as comunistas sucumbiram por corrupção e ou autoritarismo, que teriam destruído a economia e, junto, as condições de vida das pessoas comuns. Esses ideários civilizatórios têm evidentes dificuldades de representar a existência real e a realidade final desejadas pelas pessoas atualmente. Qual a solução? A autonomia das pessoas sobre todas as demais considerações, o que liberta também da submissão das minorias às maiorias ideológicas circunstanciais. As grandes organizações que criamos só têm razão de existir, ao fim e ao cabo, para o bem de cada pessoa. Para isso foram criadas. E que bem é esse? É o de ser a própria representação política que é buscada. Há quem pense em resolver esse dilema empunhando palavras salvadoras, inclusive religiosas, da restauração dos valores do Ocidente, supostamente judaico-cristão. No entanto, esse paradigma chegou importado ao Brasil pelas grandes navegações. A verdadeira fundação do Ocidente foi pelas mãos da Macedônia grega, de Alexandre o Grande, da cultura helenística, baseada na mistura e no respeito entre etnias e credos, que foi insumo do iluminismo, mas este acabou adaptado no processo histórico de, digamos, reencarnação da degeneração dos sistemas políticos. Como é que fica? Um bom referencial civilizatório, que vem do Oriente, e que é outra fantasia, pois a Terra é una, como enxergam e relatam os astronautas da Estação Espacial Internacional em seus retornos, são as palavras de Sri Vivekananda, sábio hindu. Abre aspas. Pecadores, pecado é denominar assim a um homem. É um permanente libelo contra a natureza humana. Levantem-se, ó leões, e abandonem a ilusão de que são ovelhas. Rompe teus grilhões. Amor, ódio, bem e mal e todas as demais dualidades. Sabe, escravo é escravo, acariciado ou açoitado, nunca liberto. Vós sois os compartilhadores da bem-aventurança, seres perfeitos, espíritos livres. Fecha aspas. Não se perca. A tendência da grande luta política do porvir será entre o despertar da consciência para a progressão da vida na Terra, como cerne da praxis, e o obscurecer da consciência para a regressão da vida. Pense se não é o caso de manifestar a sua própria visão de mundo pessoal na vida particular e coletiva, e não a de terceiros como se fosse a sua. Consolidar sua opinião pela observação do seu contexto e da formação do seu pensamento, sabendo que nada é fixo ou permanente, como gosta de dizer a monja Cohen, inclusive sua opinião e o contexto em que ela é gestada. Pensar, falar e agir politicamente com razão, não no impulso de suas emoções e sofrimentos. É assim que se perturba o som do silêncio emanado do mercado de espantalhos que desviam a atenção das pessoas para escolhas ideológicas enraivecidas. Time is politics.